Bom dia, queridos. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, Jeremias no capítulo 51. A Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia Shed, ela traz o título O Poder e a Queda da Babilônia. Vamos ao texto? Continua, a profecia de Jeremias contra essa nação, os caldeus, que foram cruéis com o povo de Deus. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Esta cidade, ela significa, gente, literalmente, o nome significa literalmente o coração daqueles que se levantam contra mim. Ou seja, a própria cidade, o nome, ela significava uma hostilidade contra Deus. Verso 2: enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Quem eram os padejadores? Eram as pessoas que separavam a palha do cereal. Tá? Então, na Bíblia, padejamento tem significado de julgamento. Verso 3: o flecheiro arme o seu arco contra o que o faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviovaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Esses dois versículos dão um recado, para o povo judeu que residia na Babilônia, que deveriam fugir dali, porque Deus se levantaria contra aquela nação. E a grande ruína da Babilônia se dá pelo fato da sua idolatria. O propósito de Deus nesse julgamento, nesse juízo, era demonstrar a impotência dos ídolos da Babilônia contra Jeová. Tá? Verso 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos e persa, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza.
Verso 14, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Do verso 15 até o verso 19, exalta quem é esse Deus que está se levantando contra a Babilônia, né? O Deus Todo-Poderoso. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Verso 18, a vaidade, essa palavra aqui, ela tem o significado de ser de nulidade, de vazio, algo transitório, insatisfatório. É assim que Deus vê as imagens de escultura, né? Porque, mais uma vez eu digo, ela exalta a criatura em vez de exaltar o Criador. Deus proibiu as imagens de escultura, tá? Então, por isso que fala no verso 17, né? O ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Quem é o ourives? O ourives é essa pessoa que tem essa profissão de esculpir uma imagem de escultura e vender e dar para alguém e dizer, olha, tá aqui a imagem para você adorar, né? Verso 19. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Senhor dos Exércitos, querido, significa que todas as coisas criadas estão sob o domínio de Deus, o Deus vivo. Esse nome para Deus foi usado em Jeremias mais de 80 vezes, tá? E é o nome favorito de Deus, tá? E o propósito desse capítulo 51, mais uma vez eu digo, é demonstrar a impotência dos ídolos da Babilônia contra Jeová, o Criador, o Todo-Poderoso, que opera as maravilhas, né? Verso 20. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí fiéis e reis. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti, despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti, despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei os governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos. Essa expressão aqui, do verso 24, pagarei ante os vossos próprios olhos, e a palavra está se referindo aos judeus que estavam cativos na Babilônia e que sofreram todo o mal. Eles veriam, tá, o que Deus ia fazer com os caldeus, né? Verso 24, pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Então, os judeus que estavam vivos e que estavam cativos veriam o juízo do Senhor contra os caldeus. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas
E farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, trocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mine e Askenaz. Ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vices-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Deus havia se arvorado contra a Babilônia e o propósito dele realmente era a destruição dessa nação. Verso 30. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar. Permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força. Tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Saí um correio ao encontro do outro correio, um mensageiro ao encontro do outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados e as defesas queimadas e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil, como um monstro marinho. Nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. Monstro marinho aqui, gente, está se referindo ao crocodilo, né? Feroz, né? Que tem aí nos mares, nos rios. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga à moradora de Sião: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga a Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões. Estando eles enganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem em dor num sono eterno e não concordem, diz o Senhor. Faz-lo-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa, a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Aqui, queridos, tem uma curiosidade, né? A Babilônia ela foi conquistada pelos medos persas por Ciro o Grande na festa da sua deusa, né? Na festa da sua deusa chamada Shaque, mostrando aí então que os deuses, os ídolos não têm poder nenhum, né? Durante toda a festa do povo, a nação em festa, e aí nesse momento ela é tomada, ela é conquistada, né? Coisa triste de ver, né? Coisa triste de ver aí no verso 41, tá? O povo em festa e de repente vem sobre ele todo o espanto do Senhor, né? Verso 42. O mar é vindo sobre a Babilônia, coberta está com o tumulto das suas ondas. Tornaram-se suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. E aí, gente, uma cidade em guerra,
A gente está vendo agora no século XXI, né, o que está acontecendo aí no mundo, né? Essa cidade que está em guerra, a Rússia entrou lá em guerra contra aquela cidade, acho que Croácia, e aí toda a desolação que tem naquele lugar, né? Então dá para a gente ter uma imagem aí, né? Verso 44, castigarei Abel na Babilônia e farei que lance da sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Então Deus alerta os judeus para saírem de lá. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus ídolos cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sob Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados de toda a terra. Vós que escapaste da terra, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis, envergonhados estamos porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os transpassados em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. Não tem para onde escapar, né? Não tem para onde ela escapar, ela vai ser destruída. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-ão o tumulto da sua voz, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus, que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis, os seus valentes, dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, o nome favorito de Deus, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalham os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, indo este com Zedequias, rei de Judá, para a Babilônia. No ano 4º do seu reinado, Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que os terminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua assolação. Quando acabares de ler o livro, atá-los-á a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui, então, as palavras de Jeremias, né?
Então está aí diante de nós, né, essa palavra contra essa nação, né, que foi... E a grande lição aqui do verso 51 está lá no verso 45, um aviso importante, né? Nós devemos nos cuidar com o mundanismo, né? Com aquilo que o mundo nos oferece, tudo aquilo que está à nossa volta. E aí me vem, quando eu estava fazendo a leitura, Filipenses capítulo 4, verso 8, né? Diante de tanto mal que veio sobre essa nação, o que aconteceu, né? E nós, trazendo para nós, a gente precisa, né? Filipenses 4,8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai, né? E Tessalonicenses, no capítulo 5, vai dizer uma coisa importante para nós, que é para a gente fugir. 1 Tessalonicenses 5,22, evitai todo tipo de mal, fugir da aparência do mal, fugir, tudo que tem aparência do mal, né? Fica aí a lição para nós, né? E aí a história toda dessa nação, né? A gente precisa refletir e não repetir. Qual foi o grande mal dos caldeus? As esculturas, a idolatria, as imagens que foram esculpidas, os ídolos que foram levantados. Eles não reconheceram o Deus vivo e verdadeiro. Esse foi o grande mal deles, né? Eles não fugiram da aparência do mal. Eles não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. E por isso eles foram destruídos. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.